Gente, tudo bem? Hoje a gente tem uma convidada muito especial, a Amanda Françoso, e a gente vai falar hoje sobre um assunto que, na verdade, a Amanda abriu uma caixinha de perguntas no Instagram dela, e é sobre um assunto que interessa muito a todos nós, que é o melasma, muitas curiosidades. Vamos lá, Amanda? Vamos. Muito obrigado por aceitar o convite para o nosso canal. Eu agradeço, você é um querido e o teu público e o meu com certeza vão amar essas respostas, porque, gente, é tudo que a gente precisa saber, o tal do... Doutor, por que uma pessoa nasce com melasma e outra não? Vamos lá. O melasma é uma doença genética, então você nasce com um gene que vai te determinar o melasma. Por isso que tem gente que toma tanto sol, Amanda, e passa qualquer coisa no rosto e nunca tem melasma, e tem gente que se cuida e tem melasma. O melasma realmente é uma doença genética. Quem tem melasma não pode tomar sol definitivamente? É assim, você pode tomar sol desde que você obedeça alguns horários e com proteção alta. Por que dizer que não vai tomar sol? Por exemplo, você tem uma filha pequena, Sim. Ela quer ir para a piscina, você não vai deixar a tua filha sozinha, você vai acabar tomando um pouco de sol. Mas você tem que ter cuidado com a fotoproteção e nos cuidados pós-sol e nos cuidados antes do sol. Mas assim, vamos dizer, o sol não é o teu melhor amigo. Você tem que tomar sol com muita moderação, mais do que as pessoas que não têm melasma. Os horários aqueles que a gente já sabe, até 10... É até 10 da manhã e depois das 3 da tarde. Por quê? Porque nesses horários não incide muito o UVB. Porque o UVB, ele começa às 10, a incidência desse raio, e vai até às 3 da tarde. Então esse raio é aquele raio que dá muita hiperemia na pele, é um raio que... Hiperemia é aquela vermelhidão na pele, que pode causar mais queimaduras, né? Já o UVA é um raio mais tranquilo, apesar de envelhecer a pele também, mas ele causa um envelhecimento menor e causa menos pigmentação da pele. Por isso que esses horários são os melhores. Gente, eu não tô mandando quem tem melasma tomar sol não. É que se por acaso for tomar, é nesses horários com alta proteção. Quando a gente fala em alta proteção, você está falando de que número e que tipo de protetor? Muita gente mandou essa pergunta para minha caixinha. Qual o melhor protetor, o número, a marca, mas como usar no rosto, a cada quanto tempo aplicar? Tá. Independente do fator de proteção, que para quem tem melasma a gente sabe, todo mundo sabe que tem que ser um fator de proteção alto, a gente está falando acima de 50. Hoje no mercado tem uns protetores que a gente chama de 99+. Quem me acompanha no Instagram vê que sempre quando eu coloco uma foto que eu estou no sol, para a pessoa não discutir, eu coloco FPS 99+. Então o FPS mais alto, ele é bom para as pessoas que têm melasma, porque eles vão proteger mais contra esse raio. Mas a gente tem que atentar, quem tem melasma, usar protetor com cor, porque o protetor com cor, ele tem o óxido de ferro, que é quem vai rebater a luz visível também. Então, quem causa melasma não é só a luz do sol, a luz visível também, que é a luz do computador, principalmente a luz do telefone celular, mas a gente fica com o telefone assim, ó, o tempo inteiro no rosto. Ó. Sim. Então, isso daqui faz também pigmentar o melasma. Então, é protetor com cor. E o fator de proteção, no mínimo, é o 50, mas a gente opta na praia usar o 99+. No rosto. E o corpo? No corpo, essa região, gente, do colo e pescoço é uma região que é muito sofrida, ou seja, é uma região que precisa de muita hidratação, porque todos os procedimentos que se faz nessa região são procedimentos que têm tempo de recuperação, porque tem menos glândula sebácea, então tem que proteger essa região como se protege. Então imagine que seu rosto começa na implantação do cabelo e acaba nas mamas, ou seja, a mesmo protetor que você usa no rosto, você vai usar no colo e pescoço e nas mãos, que seria um protetor com a proteção 50+, e no corpo pode passar uma proteção 30. O melasma ele não existe só no rosto, então ele pode dar no pescoço, no colo, em outras partes do corpo. O melasma, ele pode dar no rosto e pode dar no corpo. Essa pergunta da Amanda é muito pertinente, porque as pessoas não acham que pode dar em outras áreas. Gente, melasma no corpo, principalmente em pescoço, são melasmas de difícil resolução. Então a gente tem que ter cuidado com melasma nessas regiões, porque os tratamentos são mais limitados. E no rosto, a pior região que pode ter melasma é na região da testa. As melhores são na região do mento e na região do bolso. Melhor você fala mais fácil de tirar? Mais fácil de tratar. Ah, é? Tirar nunca, Amanda. Controlar. Porque é uma pergunta que as pessoas fazem muito. O senhor vai tirar o meu melasma? Não, eu vou controlar. Hoje em dia as pessoas são educadas para chegar no cardiologista e já dizendo, doutor, eu vim aqui para controlar a minha pressão. Ninguém chega dizendo, eu quero que o senhor cure minha pressão ou tire minha pressão. Não, a gente sabe que hipertensão é uma doença crônica, a obesidade é uma doença crônica, a gente tem que cuidar.
o diabetes é uma doença crônica e o melasma é uma doença crônica. Então são doenças que a gente tem que cuidar da doença. Um melasma bem tratado fica quase invisível. E aí, ao passo que toda vez que eu for pro sol, corre o risco dele escurecer um pouquinho. Aí eu trato de novo, escurece um pouquinho. É essa balança que quem tem que fazer o resto da vida. Exatamente. Então, a Amanda falou num ponto sobre os fatores que causam melasma, os fatores que mantêm o melasma. Então, por exemplo, o uso anticoncepcional causa melasma? Causa. Uma vez que eu tenho melasma, se eu continuar tomando anticoncepcional, vou manter o melasma? Não. Ele só causa, ele não mantém. Por exemplo, se uma mulher quando entra na menopausa, que começa a tomar hormônios na menopausa, ela pode desenvolver o melasma? Pode desenvolver o melasma. Se ela continuar tomando os hormônios, o melasma vai aumentando? Não, ele só desenvolve. Ir ao sol causa melasma? Causa melasma. Se você continuar indo ao sol, você mantém o melasma? Mantém. Então, a gente tem que diferenciar os fatores mantenedores dos fatores causadores. De todos esses fatores que a gente falou, o único que mantém é o sol. Então, uma vez que eu clareio a minha pele, quando eu vou para o sol eu escureço. Mas se eu clarear a minha pele e voltar a tomar um anticoncepcional, eu não vou escurecer de novo a minha pele. Então, isso é uma dúvida muito frequente e a gente tem que ter cuidado, porque tem mulheres que ficam tendo mais de um filho, 2, 3, 4, porque não quer ter o melasma. E tratar de uma criança, eu acho que dá melasma também, né, Amanda? É parquinho, é piscina. Exatamente. É conta no condomínio. Brincadeira, eu tô falando de não ter tantos filhos, né, gente? Não dá pra ter tantos filhos, não. Ô, doutor, muita grávida pergunta, e eu me cuido com o doutor há muito tempo, e quando eu engravidei, a primeira coisa que eu fiz foi vir até ele. Disse, doutor do céu, todo mundo fala que quem tem melasma quando engravida, nossa, aí acelera muito, fica muito manchado. E comigo, graças a Deus e aos teus cuidados, não aconteceu. Exato. O melasma, ele tem dois. Ele pode, por causa dos hormônios da gravidez, ele pode escurecer, porque tem a progesterona, que é o hormônio que escurece não só o melasma. Quem já engravidou sabe, aparece uma linha que a gente chama linha rubra nessa região do abdômen, o mamilo fica mais escurecido, os grandes lábios ficam mais escurecidos e a pele do rosto escurece também. Quando essa mancha do rosto persiste e acontece durante a gravidez, recebe um nome diferente, chama cloasma, que é o melasma gravídico, ou seja, o melasma que acontece na gravidez. A gravidez é outro fator de risco também para o aparecimento do melasma, tá? Então isso é muito importante. Então, a prevenção durante a gravidez é o uso do filtro solar. E na gravidez, mesmo que não tenha melasma, eu sempre recomendo que a mulher use o protetor com Neutracol, ou seja, um protetor com base. Eu tomei pouco sol, porque eu morria de medo desse risco também ficar além do rosto. Né? Exatamente. Agora, quando a gente falou em prevenção, né? A gente falou em todos os cuidados, e quando a gente fala em tratamento, o que há de mais moderno hoje para tratar o melasma? Olha, uma pergunta não menos importante do que as demais, uma pergunta muito importante. Primeiro, o diagnóstico do melasma. Os melasmas, eles podem ser mais profundos, que a gente já vai chamar de melasma dérmicos, e os melasmas mais superficiais, que são os epidérmicos. Então, uma vez feito o diagnóstico, que depois a Gabi vai deixar aqui embaixo, que é o Visia Black, que você vai ver essas manchas, você pode calcular onde estão essas manchas, ou seja, se o melasma é dérmico ou epidérmico. O melasma epidérmico, ele é mais fácil de manusear e mais fácil de tratar. Já o melasma dérmico, ele é mais difícil o controle. Então, uma vez feito o diagnóstico, a expectativa e o tratamento que a gente vai fazer fica muito mais direcionado. Hoje em dia existem alguns lasers, o laser mais moderno que a gente tem hoje em dia para tratar o Spectra. Você também usa para tratamento os despigmentantes, que a gente chama de despigmentantes por via oral, que tem várias substâncias, o bioflavonoide cítrico, a vitamina C, são substâncias que clareiam a pele. E o filtro solar, que é fundamental, aí passar no mínimo 3 vezes por dia. E também outro tratamento que a gente faz são os peelings, né? Os peelings químicos, que tem o peeling de ácido retinóico, o peeling de ácido tranexâmico. E são tratamentos que ajudam muito nesse clareamento na pele e deixar a pele mais bonita. Vocês mandaram todas as perguntas aí para a caixinha que a gente fez, né? Vamos responder são agora. Essas que a gente tem feito. Uma das moças perguntou para lactante, como é que funciona esse tratamento? Isso pode ser feito? Pode ser feito. O laser é físico, então ele pode ser feito na lactante, ele não tem prejuízo para o bebê. Agora, os antioxidantes que você tem que usar por via oral, aí a gente tem que ver que tipo de antioxidante você pode dar na lactação, que seria os tratamentos por via oral para clareamento do melasma.
Mas os tratamentos tópicos, os cremes, podem ser utilizados com certeza e não tem nenhum efeito para lactantes. O doutor, tem muita gente que toma muitas vitaminas durante o dia. Assim, ômega, vitamina D, B12, não. Alguma dessas coisas que a gente toma para outras trazem prejuízo pro melasma? Pode interferir? Olha, as vitaminas, é uma coisa que a gente não pode incentivar esse uso indiscriminado de vitaminas, porque a gente tem um rim, a gente tem um fígado que vai metabolizar todas essas substâncias. Então, antes de ficar tomando essas vitaminas, é importante que vocês aprendam a comer melhor. Mas se você precisa de vitamina, normalmente procure um médico que ele vai dosar, através dos exames, a melhor vitamina que tem. A pergunta da Amanda não era sobre isso, mas eu quis esclarecer. Era sobre se tem alguma vitamina que pode piorar... Ou algum medicamento. Algum medicamento. Medicamento em geral, tem os medicamentos que eles são fotossensibilizantes. Por exemplo, a minoxiclina, que é uma medicação que você toma para acne. Se você tomar essa medicação, ela é fotossensibilizante. Se você for até o sol, você pode pigmentar a pele, mas não dá melasma. É uma pigmentação que a gente chama de pigmentação transitória. Então pode acontecer com algumas medicações. Por isso que quando você está tomando alguma medicação, atente à bula, se tiver escrito assim, fotossensibilizante. Significa que você não pode ir ao sol tomando aquela medicação. Uma outra querida seguidora disse que nunca teve melasma, mas de um tempo para cá ela começou a trabalhar no escritório, na frente de uma tela de computador, e aí percebeu que surgiram os melasmas. A luz visível que a gente falou antes, quando a gente usa aquele protetor com óxido de ferro, que é o protetor que tem o Neutrocolor, que tem a base, ele protege contra a luz visível. Hoje em dia a gente já passa para todos os pacientes a luz azul, a infravermelha e a luz visível. São essas luzes que podem causar tanto melasma, como também elas podem piorar a pigmentação da pele, causando o envelhecimento da pele. Então, pode ter sido coincidência ou não, mas se ela não ficar na frente do computador e não está usando fotoprotetor e está ficando muito tempo no computador, isso pode estourar o melasma dela, sim. Pergunta recorde aí da nossa caixinha foi sobre efeito rebote. A partir do momento que a pessoa faz um tratamento, fica bom e volta. Esse efeito rebote, quando que isso acontece? O efeito rebote é o seguinte, por exemplo, você está com a mancha, você fez um peeling e depois do peeling você nota que tem esse efeito rebote. O que seria o efeito rebote? A pele, quando tem um melasma, ela é muito fotossensibilizada. Então, quando você usa um creme que é despigmentante, se esse creme irritar o teu rosto e a mancha ficar um pouco avermelhada, muita atenção, você não pode expor o teu rosto ao sol, porque aquele vermelho que fica, ele pigmenta. Então, o efeito rebote justamente é por causa dessa pigmentação que faz na pele após o procedimento. Por exemplo, uma pele com melasma, a gente não faz uma indicação formal do laser de CO2, por exemplo, ou de procedimentos onde agridam muito a pele, porque se você expor essa pele ao sol, você pode ter isso que a gente chama de efeito rebote, que é repigmentar. Então é muito interessante isso. Já os lasers que são específicos para o melasma, eles não têm efeito rebote. Então quando você tem melasma, você tem que avisar para o profissional que você vai fazer o laser ou qualquer procedimento que você tem um melasma, mesmo que ele esteja controlado, para ele saber que tipo de comprimento de onda e que tipo de laser é adequado para você fazer. É importante você ressaltar isso porque, né, muitas seguidoras aqui são de muitos outros estados do país, às vezes não tem um equipamento tão moderno na sua cidade, né? Então é importante a gente também alertar essa menina do que ela pode, do que é melhor ou não fazer, fugir de que tipo de aparelho, de que tipo de tratamento, né? Exatamente, isso é muito importante. E quando você escuta assim uma propaganda na internet dizendo assim, esse tratamento cura definitivamente a sua pressão arterial, você desconfia, não desconfia? Uhum. Mesma coisa com melasma, gente, não existe um tratamento milagroso. Melasma é acompanhamento e controle, assim como a hipertensão e diabetes. Então isso aí fica uma dica para vocês, não existe esse milagre. O doutor, como um profissional renomado que você chegou muita pergunta também falando de microagulhamento, esses lasers muito fortes, ou esses tratamentos que acabam descamando praticamente toda a pele para criar uma pele nova. Qual que é a sua opinião sobre isso? É como eu te falei, esses lasers que são muito agressivos vão deixar o rosto avermelhado e aquele vermelho pode piorar o melasma. O microagulhamento, dependendo do tamanho da agulha, ele pode ser utilizado sim quando a gente usa o ácido tranexâmico em cima, porque é como se você abrisse canais para que esse ácido entrasse para agir lá dentro. Se você faz um microagulhamento com uma agulha que não seja adequada, ela vai inflamar muito a pele e pode levar ao aparecimento do melasma. Mas existe tratamento sim.
Como a gente faz o laser tem mais trabalho científico mostrando que é melhor, então a gente opta pelo laser, mas o microagulhamento com agulha fina pode ser utilizada com ácido mexânico com bons resultados também. Você falou que o melasma é uma coisa genética. Tem a ver com coisa hormonal também? Porque a gente parece que mais mulher tem, homem quase não tem melasma. É assim, o melasma, ele tem muito a ver com o hormônio feminino. Ele, assim, é tanto que a progesterona da gravidez é que causa aquele escurecimento da pele. Então, por isso que a incidência de melasma em mulher é maior. Mas, para as mulheres ficarem felizes, né? Olha o português. Quando o melasma aparece no homem, o tratamento é bem pior do que em mulher. Alguma coisa, né, gente? Se alguma coisa, a gente tem que ter um benefício. Olha, doutora, amei as respostas. Tenho certeza que as nossas seguidoras minhas, tuas, também adoraram. Respondi toda a caixinha de perguntas de vocês. Muito obrigada. E obrigada por cuidar tão bem da gente, viu? Obrigado. E olha, gente, vai estar no meu YouTube, no YouTube dela, hein? Isso aí, no nosso canal. Vocês que estão seguindo ela, começa a me seguir também. Tem vídeos lá no meu também. É isso Beijo. aí. Vocês que estão me seguindo, ó, vão lá pra ela também. Tem sim. Amanda Francis Oficial, do doutor sempre da Clínica Milton Macedo. E estamos juntos respondendo tudo pra vocês. Um beijo, gente. Obrigada, doutor. Tchau. Beijo.